Eu vou conversar agora, tenho o prazer de receber aqui no estúdio do SBT News o presidente da ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Calver. Para a gente saber, a agência que inclusive acaba de completar 18 anos, tá aí maioridade, mas com muito projeto para desenvolver pela frente. O que é que o senhor diria que hoje é realmente o principal foco da ABDI? Porque são projetos e propostas em tantas direções. José, é um prazer estar aqui com você, em especial nos estúdios do SBT News. Nós, hoje na BDI, podemos dizer que atingimos a maioridade, 18 anos. E com a maioridade vem as responsabilidades, né, e também os nossos direitos e deveres. Nós estamos completando 18 anos no momento em que o país precisa urgentemente de uma reindustrialização. A agência que lida com fomento e desenvolvimento industrial. O PIB da indústria hoje está em cerca de 10, 11%, ou seja, tudo aquilo que é produzido no país, 10, 11%, vem da indústria de transformação. E as necessidades da indústria hoje são, sobretudo, necessidades que dizem respeito a pelo menos duas temáticas. A transformação digital das empresas, das indústrias e também a sustentabilidade. Então, são duas pautas que caminham conjuntamente. Como nós podemos transformar a indústria de transformação do país a partir da economia digital, que já está alastrada em todo o mundo, e também dos temas relativos à sustentabilidade. Em relação a essa parte de conectividade, vocês têm inclusive um projeto em andamento que é o Conecta 5G. Como é que está isso, hein? E essa tendência, como é que está a previsão, por exemplo, de expansão entre as cidades? O Conecta 5G é um programa que visa a difundir a tecnologia 5G, né, a tecnologia móvel de conectividade, para todo o país. É o que nós dizemos que nós precisamos democratizar o acesso ao 5G. O principal usuário da tecnologia 5G não somos nós, né, cidadãos comuns, são as empresas. Porque a tecnologia vai permitir trazer a internet das coisas, vai poder conectar máquina com máquina, máquina com pessoas, máquina com infraestrutura. Hoje nós temos 12 cidades no Brasil, nessa aliança, né, do Conecta 5G, que nós fazemos isso através das luminárias 5G, a democratização através da iluminação pública. Quer algo mais democrático? Na cidade e nos bairros das pessoas mais ricas, das pessoas mais abastadas, das pessoas menos abastadas, tem iluminação pública. E a gente conseguir colocar essas antenas dentro da iluminação. E dessa forma, que cada um de nós temos acesso, e cada uma das empresas acesso ao 5G. Nós contabilizamos que até o final deste ano, mais de 30 municípios já estarão com essa tecnologia dentro das luminárias. A BD investiu um total de 22 milhões, mas nós já temos em recursos compromissados dos municípios algo em torno de 50 milhões de reais. Isso é uma alavancagem muito interessante, novas tecnologias chegando. Nós vamos poder ter nos municípios, desde a área de saúde ligada a 5G, as escolas ligadas com 5G trazendo conectividade, estacionamentos públicos, né, com novos serviços, tudo isso advém dessa tecnologia 5G. Então, até o final do ano, mais de 30 cidades vão poder contar com essa tecnologia de expansão do 5G. Essa questão das luminárias me chama a atenção uma coisa, porque a gente pensando de uma forma ampla, isso significa inclusive melhoria para a segurança pública, né? É um acesso maior, de uma visibilidade maior. Então, assim, termina que o 5G ele vai numa direção, ou vai em direções que a gente não consegue, às vezes, captar numa olhada só, né? Isso. Eu costumo dizer que o 5G, nós temos ciência de como ele começa, mas nós não sabemos como ele termina. Exatamente por esse fato, né? São múltiplas as áreas e as camadas em que nós podemos ter avanços no 5G. Segurança pública é super importante para as cidades, né? A conexão de câmeras, por exemplo, e essas câmeras podendo fazer reconhecimento facial instantaneamente, reconhecimento de placas de veículos. Tudo isso já pode ser feito hoje, né, com a conectividade que nós temos, mas o 5G impulsiona muito mais, porque a característica do 5G é a baixa latência, a alta velocidade, um volume muito grande de dados que podem circular nessa rede. E para a segurança pública é importante que sempre que um delito for cometido, um crime for cometido, rapidamente a autoridade policial, eu diria que até instantaneamente com o 5G, se tiver nas bases de dados,
a autoridade policial saberá quem fez, a hora que fez, para onde foi esse indivíduo. Então, nós temos, sim, uma sensação de segurança que pode vir, né, acoplada ao avanço da tecnologia. Mas a segurança pública, a saúde, a educação, tudo isso pode ser melhorado, saneamento também, questões de meio ambiente. O 5G vai revolucionar. E o Conecta 5G é um campo de prova, de teste de todas as tecnologias, e nós somos, nesses 18 anos de agência, muito felizes e satisfeitos em contribuir para essa expansão no Brasil. Eu estou conversando com o Igor Calvé, que é o presidente da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E um dos primeiros pontos, Igor, que você abordou foi a respeito desta reindustrialização no país. A gente sabe que a agência está vinculada ao Ministério que inclusive voltou a existir como pasta própria de indústria, desenvolvimento, indústria, comércio e serviços. O que é que isso muda, por exemplo, para agilizar? Qual é o grande benefício de ter uma pasta agora exclusiva novamente para essa área de desenvolvimento e indústria, hein? Nós da BDI recebemos com muita satisfação a criação ou recriação do Ministério de Indústria. Porque acho que traz à tona uma discussão que é super importante para o país e que não pode ficar relegada em meio a outros problemas e a outros fenômenos. Então, no momento em que a decisão do governo de recriar o Ministério da Indústria, nós vemos isso como uma prioridade do país. Então, como eu falei, algo em torno, um pouco a mais, né, um pouco menos de 10% do PIB brasileiro vem da indústria de transformação, e ter um ministério que cuide das pautas da industrialização, né, desde as pautas de comércio exterior, passando pelas pautas relativas a fomento industrial, desonerações fiscais ou não, avaliação de políticas públicas, precisam ter um acompanhamento intenso de um ministério específico, de técnicos dedicados para aquela função. Se nós não tivermos isso, a ideia, né, pelo menos o meu ponto de vista, é que isso fique difuso do ponto de vista de políticas públicas. Quando nós centralizamos o entendimento, nós estamos centralizando o entendimento de que aquela política pública é importante para o futuro do país. E tendo um ministro que também é o vice-presidente da República, auxilia ainda mais isso, porque coloca a pauta da reindustrialização num outro patamar, num patamar que nós, de fato, como país, merecemos. Os melhores empregos, a difusão de tecnologias acontece via indústria. Então, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado institucional de ter também um ministério voltado para as questões industriais. Em relação a esse ponto de reindustrialização, muito se fala também da indústria 4.0. Como é que está o Brasil em relação a essa indústria 4.0, se a gente compara, por exemplo, com outros países mais industrializados? Nós da BDI temos um índice para mensurar a indústria 4.0, né? E esse índice, na verdade, um número que vai de 0 a 5. Nós no Brasil estamos ali na metade dessa escala. Essa escala nós estamos em 2, e o que significa dizer que nós já temos pontualmente indústrias dentro do nosso tecido produtivo que utilizam essa tecnologia 4.0. O que é a tecnologia 4.0 ou a indústria 4.0? A integração, né, do espaço físico, né, com o virtual. E por que eu, como a BDI, ou eu como presidente da agência, tenho falado muito de 5G? A gente só viabiliza a indústria 4.0 com conectividade, porque as coisas vão estar conectadas. E nós da BDI fizemos um estudo que mostra que a implementação da indústria 4.0 no Brasil pode reduzir custos em até 73 bilhões de reais da nossa indústria. Uma coisa super interessante é que a inclusão, por exemplo, de tecnologias IoT, de internet das coisas, como manutenção preditiva, pode reduzir custos em 40%. O que é uma manutenção preditiva? Então, nós temos numa indústria várias máquinas. Essas máquinas, quando elas param, quando há algum problema, elas ficam dias a serem consertadas. Isso é custo. Com a manutenção preditiva, que é uma das vertentes, inclusive, da indústria 4.0, essa máquina, por meio de sensores, ela está conectada o tempo inteiro e a gente consegue saber, em tempo real, se tem uma variação de temperatura, se tem ruído que está vindo e que aquilo pode ocasionar uma parada da máquina. Então, a manutenção ela é preditiva, ela vem antes e a gente consegue programar toda essa manutenção. Isso pode trazer uma economia de até 40% nos nossos estudos para essas indústrias. Então, tem várias coisas da indústria 4.0, realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, e nós entendemos, como agência de desenvolvimento industrial,
que a quarta revolução industrial já pode chegar. Nós estamos na metade ainda dessa escala, mas ainda pode chegar ao Brasil com muito mais rapidez através do 5G. E em relação à situação, nessa comparação, Brasil com outros países, a gente fica muito atrás ou não? Já estamos andando a passos mais largos? Eu diria que a maioria dos países está, com exceção de alguns poucos, talvez Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, China, estão mais ou menos no mesmo patamar, né? E tudo isso depende de conectividade. Então, nós temos casos no mundo que não são muitos os casos, mas que já avançaram mais do que nós. Então, comparativamente, nós estamos num momento nós já temos política pública para isso, temos um consenso no país que precisamos seguir, nós temos que ter as bases, fontes de financiamento também que são super importantes para fazer a indústria 4.0, e eu acho que nós estamos seguindo um caminho melhor que outros países, mas ainda na média mundial, nada acima da média mundial. E em relação a esses financiamentos, como é que tem sido o diálogo, por exemplo, o BNDES entra nesse campo para esse avanço? Esse diálogo com o BNDES sobre o assunto 4.0 ainda não aconteceu, mas pelo que eu já pude constatar, né, do discurso do novo presidente do banco, da diretoria do banco, esse vai ser um assunto prioritário, tecnologia, inovação. Então, eu acredito que haverá, sim, uma necessidade de o banco interagir mais nisso, mas sem dúvida nenhuma, o banco já está pensando em como fazê-lo, embora eu não saiba exatamente quais linhas haverá. Igor, sobre emprego, a gente pensa em indústria, consequentemente pensa em emprego, né? Uma contribuição tão grande para a PIB. Vocês têm estudos que mostram, por exemplo, o impacto desse avanço, o que é que isso pode contribuir sobre geração de emprego no país? Sim. Na agência, nós temos trabalhado com a ideia de um novo mercado de trabalho, né? O que significa dizer que a minha profissão, a sua profissão, Rosiane, ela vai sofrer alterações profundas através da tecnologia. Certamente, quando você começou a trabalhar, as coisas eram diferentes. Quando eu comecei a trabalhar, também eram diferentes, né? Então, a tecnologia já está mudando a forma como nós trabalhamos. O que nós acreditamos e o que nós temos visto é que nessa economia digital, as profissões vão ser alteradas, né? O emprego não vai sumir, mas o profissional vai precisar de outras capacidades. Há duas expressões em língua inglesa, infelizmente, que nós utilizamos sempre, que é o reskilling e o upskilling. Deixa eu tentar interpretar isso de uma maneira mais simples. É você se recapacitar e aumentar as suas capacidades. E essas são capacidades digitais, né, hoje em dia. Então, o que nós temos visto é que nós vamos precisar sempre de programas, inclusive de política industrial, que ao longo do tempo permitam ao jovem ter capacidades e habilidades que eles não têm hoje. Habilidades em matemática, habilidades em programação. E é isso que nós estamos fazendo, já estamos fazendo há algum tempo com a BDI, com o Congresso, com o Ministério da Educação, com os ministérios em geral, tentando evoluir numa prática que modifique as bases nacionais curriculares, que dê mais atenção a essas ferramentas que os profissionais de hoje e os do futuro, os que são as crianças hoje, vão precisar em pouco tempo. Eu diria que em 10, 15 anos, pelo menos, essa necessidade já estará mais patente do que está agora. A transformação das profissões. E só para concluir, em relação ainda aos projetos para este ano, o que é que tem mais em negociação, por exemplo, com o governo? Olha, nós estamos negociando a ampliação, né, do Conecta 5G, nós estamos negociando a ampliação também por meio de contrato, obviamente, do atendimento às micro e pequenas empresas, né, em várias regiões do país. Empreendedores pequenos, eles precisam também de meios digitais, Rosiane, para se desenvolver, para aumentar faturamento. Canais, por exemplo, digitais, mídias sociais, que podem ser utilizadas para incrementar venda. Isso é digitalização da economia também. Nós temos um arrazoado muito grande de profissionais e de pequenas empresas em todo o país que ainda não fazem uso dessas tecnologias. E nós acreditamos com a BDI que nós precisamos expandir. Então, estamos em processo de conversa com o Ministério, com o órgão supervisor, para aumentar
a oferta e disponibilidade dessas ferramentas para micro e pequenas empresas, que também vai ser super importante, porque como grande parte das nossas empresas no Brasil são micro, pequenas, né, e até médias empresas, essas empresas precisam entrar na era digital e aumentar a sua eficiência, aumentar a sua produtividade e, consequentemente, aumentar a sua receita também, que é super importante para manter empregos, para aumentar o número de empregos e para que essas empresas sobrevivam ao longo do tempo. Então, eu vou pedir agora uma parte mais de conselheiro aí, para quem é, por exemplo, dessas pequenas, microempresas, até médias empresas que está nos assistindo neste momento, qual seria a orientação para essas pessoas procurarem em suas cidades, que órgão, fazerem o quê? Porque está assistindo aqui e diz assim, poxa, quero sim, mais tecnologia, reduzir custos e ter maior produtividade. Em geral, na sua cidade haverá uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que certamente terá uma parceria ou com a BDI ou com o SEBRAE local, e essas instituições estão aptas a oferecer esses produtos, a oferecer esse acompanhamento dessas empresas. Geralmente há coisas com baixíssimo custo que podem ajudar, há coisas que são custos maiores, há coisas às vezes até que nós fazemos porque temos programas instituídos para fazer isso. Então, procure a Secretaria de Desenvolvimento da sua cidade, converse aí com um agente local, que seja da BDI, que seja do SEBRAE, e nós certamente vamos ajudar a cada um dos empreendedores que entrar em contato conosco na medida do possível. Aí você toca num ponto que chama mais atenção ainda. Às vezes tem ferramenta que está ali, totalmente gratuita, basta a pessoa ter informação sobre aquilo, né? Essa é uma dificuldade que nós na BDI já tivemos ao longo do tempo. Às vezes as coisas estão dadas, aparentemente dadas na verdade, mas o nosso empreendedor, ele tem tantas outras preocupações, Rosiane, né? É a questão tributária, é a questão trabalhista, que às vezes ele não atenta para essas outras ferramentas que podem melhorar o negócio dele. Então nós estamos à disposição exatamente para isso, para melhorar essa relação do nosso pequeno empreendedor com as tecnologias. E aí ele pode ficar mais tranquilo para fazer outras questões, inclusive. Isso aí. Eu conversei com Igor Calvé, que é o presidente da ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Igor, muito obrigada, viu? Se tiver alguma consideração ainda que queira... Rosiane, tem tal ponto que você não abordou e que eu acho super importante ressaltar. Tudo certo, Rosiane. Obrigado por essa entrevista.